Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair bênçãos mesmo em meio ao caos, enquanto outras vivem em constante luta, mesmo tentando fazer tudo certo? Existe algo que vai além do esforço, além do talento, além da estratégia. É um código oculto. Um segredo tão simples, tão silencioso, que quase ninguém percebe. Mas aqueles que descobrem, mudam tudo. Esse segredo tem um nome: gratidão. Mas não a gratidão que você aprendeu a praticar por obrigação ou educação. Não estamos falando daquele obrigado automático que você diz sem nem sentir. Estamos falando de uma gratidão viva, vibrante, antecipada. Um código espiritual que opera em outra frequência, que reprograma sua mente, ativa a fé e muda a realidade ao seu redor. Napoleão Hill, em seus estudos sobre sucesso, já dizia: tudo começa pela mente. E o que você sente com intensidade repetida molda seu destino. A Bíblia confirma isso em palavras eternas: crê que já recebeste, e será seu. Marcos capítulo 11 verso 24. Ou seja, quem agradece antes de ver, já está crendo que o milagre aconteceu. E é exatamente essa fé emocional, ativa, vibracional, que movimenta os céus e transforma a terra. A maioria das pessoas vive esperando a vida mudar para então agradecer. Mas essa lógica está invertida. A verdadeira mudança começa quando você inverte a equação. Agradeça, e então a vida muda. A gratidão é a chave que gira no cadeado do invisível. É o gesto silencioso que movimenta forças espirituais. É o código que conversa com o universo e com Deus ao mesmo tempo. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez sinta que nada está se movendo. Mas e se eu te dissesse que tudo pode começar a se transformar ainda hoje, sem precisar mudar nada ao seu redor? E se o que precisa ser movido não está fora, mas dentro de você? Este vídeo não é só um conteúdo. É uma convocação. Uma convocação para sair do ciclo da escassez, da reclamação, da espera passiva. E entrar em uma nova realidade, onde você agradece antes de receber, onde sua mente se alinha com o céu, onde sua frequência emocional prepara o terreno para o impossível acontecer. Ao longo desta jornada, você vai entender por que a gratidão não é uma reação, mas uma decisão. Vai descobrir como ela afeta seu cérebro, seu corpo, suas escolhas. E, mais do que isso, vai aprender práticas simples e poderosas que, se aplicadas com constância, podem mudar completamente o rumo da sua vida. Agora feche os olhos por um segundo e imagine como seria viver com paz, confiança e certeza. Imagine acordar já agradecendo por aquilo que você ainda nem viu, mas que sabe que está vindo. Isso não é loucura. Isso é fé. Fé em ação. Fé que agradece antes. Fé que já governa. Seja bem-vindo ao código invisível da gratidão. Ele está prestes a ser ativado em você. Você já percebeu como a mente humana é treinada para enxergar o que está faltando? Falta dinheiro, falta tempo, falta apoio, falta reconhecimento. Desde pequenos, somos programados a focar na ausência. Mas aqui está a verdade invisível que quase ninguém te contou. O foco na falta não apenas descreve a realidade, ele a recria. Quando você reclama, murmura ou apenas sente a escassez como padrão emocional, está enviando um comando direto ao seu subconsciente: isso é o que eu quero continuar experienciando. E o subconsciente, que não julga, não filtra, apenas aceita, obedece. É como uma terra fértil que não questiona a semente que você joga. Se você planta falta, colhe escassez. Agora, aqui está o ponto de virada. A gratidão rompe esse ciclo. Agradecer por aquilo que já existe, por menor que pareça, muda a vibração do seu corpo, a rota do seu pensamento e o campo da sua fé. E mais, quando você agradece pelo que ainda nem tem, você age como quem já possui. E isso muda tudo. Napoleão Hill ensinava que a fé, combinada com emoção, é a força mais poderosa da criação. E a gratidão é exatamente isso: fé emocionalizada em forma de palavra. Ela não nega a realidade difícil, mas também não se curva diante dela. Ela escolhe ver além. A Bíblia diz: seja o fraco, diga, sou forte. Não é mentira. É reprogramação. É alinhamento. É visão espiritual. Porque aquilo que você repete com emoção,
o subconsciente absorve como verdade. E o universo responde como se fosse. Gratidão não é fingimento. É treinamento espiritual. E quando ela se torna o seu estado dominante, mesmo diante da escassez, ela transforma sua atmosfera interna, e sua realidade externa começa a se alinhar. Você atrai o que vibra. E quem vibra falta, atrai falta. Quem vibra gratidão, prepara o campo para a abundância. É como se você dissesse ao invisível: eu estou pronto. O ciclo se quebra quando a gratidão entra. O que você chama de milagre, muitas vezes é apenas a consequência de uma mente que aprendeu a agradecer antes do tempo. Existe um tipo de gratidão que vai além da lógica. Uma gratidão que não espera ver para sentir. Ela não depende de boas notícias, de resultados concretos ou de sinais visíveis. Essa é a gratidão antecipada, e ela carrega uma das chaves mais poderosas da criação: a fé em movimento. Enquanto o mundo ensina a agradecer depois que tudo dá certo, a sabedoria espiritual ensina o contrário. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Perceba, não é crer quando acontecer, mas crer como se já tivesse acontecido. E a forma mais pura de demonstrar essa fé? Agradecer. Quando você agradece antes de ver, está dizendo ao seu subconsciente: isso já é real para mim. E como o subconsciente não distingue entre o real e o intensamente sentido, ele começa a operar internamente como se aquilo já estivesse manifesto. Suas emoções mudam. Suas atitudes mudam. Sua energia muda. E quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a responder. A gratidão antecipada não é otimismo vazio. É uma declaração emocional de certeza. Ela transforma a espera em preparação, a dor em expectativa, o invisível em um campo fértil de possibilidades. Imagine alguém que está esperando pela cura, mas já acorda dizendo: obrigado, Deus, porque estou curado. Ou alguém em dificuldades financeiras que escreve todos os dias: sou grato pela prosperidade que flui para mim com facilidade. Isso não é negação da realidade. É alinhamento com uma realidade superior. Napoleão Hill chamaria isso de autossugestão positiva com emoção. A Bíblia chama de fé. Ambos concordam: quem sente antes, manifesta primeiro. E quanto mais você agradece antecipadamente, mais sua mente se expande para enxergar oportunidades, sinais, caminhos. O que antes parecia bloqueado, começa a se abrir. Porque você parou de esperar para sentir. Você decidiu sentir agora. Esse é o segredo da fé prática. Agir, falar, pensar e agradecer como se já fosse real. Gratidão antecipada não é só uma oração, é um portal. Um código vibracional. E quem ativa esse código, antecipa milagres. Você não é o que pensa. Você é o que sente com repetição. E o que sente com frequência se transforma em padrões automáticos dentro do seu cérebro, moldando suas decisões, percepções e, por fim, sua realidade. O cérebro é uma máquina poderosa, mas não é o comandante. Quem realmente governa sua vida é o subconsciente, e ele responde diretamente à linguagem das emoções. Por isso, palavras vazias não transformam. O que transforma é a emoção por trás da palavra. Quando você pratica gratidão com sentimento verdadeiro, o cérebro libera uma combinação bioquímica poderosa: dopamina, serotonina e oxitocina. Esses neurotransmissores não só aumentam a sensação de bem-estar, mas também reprogramam o sistema límbico, que é responsável pela memória emocional e pela tomada de decisões inconscientes. Traduzindo, quanto mais você agradece com intensidade emocional, mais você treina seu cérebro a focar no que funciona, no que é possível, no que está florescendo, mesmo que ainda seja invisível aos olhos. E aqui entra a beleza da fé em ação. O subconsciente não sabe se aquilo que você sente é real ou apenas imaginado. Se você visualiza com gratidão, se emociona com aquilo como se já estivesse vivendo, o seu sistema nervoso começa a responder como se aquilo fosse sua nova realidade. Você muda seu estado interno. E esse novo estado comanda novas atitudes, novas palavras, novas conexões. Napoleão Hill já dizia que o subconsciente é o intermediário entre a mente consciente e a inteligência infinita. E a forma mais eficaz de comunicar com ele não é pelo raciocínio lógico, é pela emoção repetida com intenção.
Gratidão não é só espiritualidade, é ciência aplicada. É neuroplasticidade em ação. Cada vez que você agradece com verdade, você fortalece conexões neurais que sustentam alegria, foco, criatividade e clareza. E quando o cérebro muda, tudo muda. Porque sua mente para de repetir padrões de medo, escassez e resistência, e começa a operar a partir de um lugar de abundância, confiança e inspiração. O que você sente com constância, você atrai. E o que você agradece com verdade, você prepara para receber. Seu cérebro não discute com gratidão. Ele obedece. Saber que a gratidão transforma é o primeiro passo. Mas viver essa transformação exige prática. Gratidão não é só um sentimento que surge do nada. É um músculo que precisa ser treinado todos os dias. E quanto mais você pratica, mais você reprograma sua mente para enxergar possibilidades onde antes só havia problemas. Você não precisa de grandes rituais. Precisa de constância com intenção. Aqui estão algumas práticas simples, mas profundamente eficazes, que funcionam como uma verdadeira reprogramação mental. 1. Escreva 3 motivos de gratidão todos os dias. Preferencialmente logo ao acordar. Escrever força seu cérebro a focar no que deu certo, no que está funcionando. Mesmo nos piores dias, sempre há algo a agradecer. O ar que você respira, a força para continuar, a esperança que não morreu. 2. Agradeça antes de dormir. Esse hábito fecha o ciclo do dia com uma vibração elevada. Em vez de dormir pensando no que faltou, você dorme reconhecendo o que já tem. Isso muda o estado do seu subconsciente durante o sono, plantando sementes de paz, confiança e clareza. 3. Visualize com emoção e gratidão. Feche os olhos e imagine sua vida como você deseja, como se já fosse real. E sinta gratidão profunda por isso. Não como se fosse um sonho distante, mas como uma realidade presente. Essa prática ativa os mesmos circuitos cerebrais da experiência real, gerando reações físicas e emocionais no corpo. 4. Vigie seu vocabulário. Palavras criam mundos. Substitua frases como "nada dá certo para mim" por "as coisas estão se alinhando a meu favor". Mesmo que ainda não veja resultados, sua fala precisa declarar fé, não fracasso. Sua mente acredita no que você repete com emoção. 5. Agradeça até pelo que deu errado. Sim, até pelas frustrações. Porque toda dor carrega uma instrução. Quando você agradece até pelas quedas, você transforma a dor em sabedoria. E essa atitude muda completamente sua relação com os desafios da vida. Essas práticas não são apenas simbólicas. Elas ativam novas conexões no cérebro, recondicionam o emocional e preparam o terreno para a manifestação. Quem pratica gratidão diariamente não apenas sente diferente, vive diferente. A gratidão não é só um exercício interno, ela é contagiosa. Quando cultivada em silêncio, ela muda seu mundo interior. Mas quando compartilhada, ela transforma o ambiente inteiro. E talvez seja esse o poder mais subestimado da gratidão, sua capacidade de curar relações, fortalecer vínculos e reequilibrar atmosferas emocionais. Você já reparou como um simples obrigado dito com sinceridade pode mudar o tom de uma conversa? Ou como uma pessoa que reconhece o outro, mesmo nas pequenas coisas, se torna um ponto de luz em qualquer lugar? A gratidão expressa é uma força pacificadora. Ela quebra resistências, dissolve tensões e constrói pontes onde antes havia muros. Nos lares, ela tem o poder de restaurar. Quando você escolhe agradecer ao invés de criticar, você abre espaço para o amor circular. Em vez de apontar o que falta no outro, você destaca o que ele já é, o que ele já faz. Isso não só edifica, mas gera reciprocidade. Um lar onde a gratidão é praticada diariamente se torna um refúgio, não um campo de batalha. No ambiente de trabalho, a gratidão multiplica o senso de valor e pertencimento. Líderes que agradecem inspiram mais do que aqueles que cobram. Equipes que se reconhecem se tornam mais colaborativas, criativas e unidas. A gratidão no ambiente profissional não é apenas motivacional, é estratégia inteligente de crescimento. E não para por aí. A gratidão transforma até ambientes físicos. Sim, ela carrega uma energia que se manifesta no invisível. Quando você entra em um espaço onde há reconhecimento,
Honra e gentileza, você sente. É quase palpável. E o contrário também é verdade. Ambientes onde só existe cobrança, reclamação e julgamento se tornam emocionalmente pesados. Comece a praticar um hábito simples. Expresse gratidão diariamente a pelo menos uma pessoa. Pode ser por mensagem, pessoalmente ou até em oração. Agradeça pela existência dela, por algo que ela fez, ou apenas pela sua presença. Isso eleva o outro, e eleva você junto. A gratidão compartilhada é cura. É reconciliação. É alívio. E quando ela se torna cultura, seja em casa ou no trabalho, o ambiente inteiro começa a florescer. Porque onde há gratidão, há paz. E onde há paz, milagres acontecem. Existe uma razão pela qual pessoas gratas parecem mais leves, mais centradas e mais protegidas. A gratidão, quando vivida de forma genuína, não é apenas uma prática emocional. Ela é uma frequência espiritual. E essa frequência é elevada. Tudo no universo vibra. Seus pensamentos vibram. Suas palavras vibram. Suas emoções emitem sinais que, mesmo invisíveis, são reais e poderosos. Quando você entra na vibração da gratidão, você sintoniza sua mente, seu espírito e seu corpo com uma frequência que repele a negatividade, bloqueia sabotagens e abre caminhos invisíveis. Gratidão é proteção. Ela blinda sua mente contra as armadilhas da comparação, da ansiedade, da autossabotagem. Porque enquanto o mundo está gritando que você precisa de mais, a gratidão sussurra: você já é abençoado agora. E essa consciência muda completamente sua postura diante da vida. Você não vive mais correndo atrás, você passa a atrair. Porque o grato não vive em carência, vive em plenitude. E o espiritual reconhece: quem vibra plenitude, está pronto para mais. A Bíblia nos ensina: em tudo dai graças. Não apenas pelo que é bom, mas em tudo. Porque esse estado de gratidão constante eleva sua alma acima das circunstâncias. É como se você entrasse em um lugar secreto, inacessível às vozes externas. Napoleão Hill dizia que o sucesso começa com um estado mental positivo. E a gratidão é, talvez, o estado mais elevado e poderoso que você pode cultivar. Ela não só atrai, ela protege. Sabe aquela sensação de paz inexplicável, mesmo quando tudo ao redor parece incerto? Muitas vezes, essa paz não vem de fora. Ela vem da vibração interna de alguém que decidiu confiar e agradecer, mesmo sem entender. A gratidão transforma o seu campo energético. Ela te afasta de pessoas e situações que não estão na mesma vibração. Ela te aproxima de oportunidades, conexões e respostas que só se manifestam quando você está pronto para recebê-las, e agradecer por elas antes mesmo de chegarem. Se você quer mudar sua realidade, comece mudando sua frequência. E se quer mudar sua frequência, comece pela gratidão. Ela é sua arma invisível, sua ponte com o céu, seu escudo contra o caos, e seu bilhete direto para o milagre. A maioria das pessoas encara a gratidão como um sentimento passageiro, algo que surge quando tudo dá certo, como um bônus emocional após uma conquista. Mas a verdade é que a gratidão não foi feita para ser visita. Ela foi feita para ser casa. Gratidão não é um evento, é um estilo de vida. Não é um momento de euforia, é um sistema interno de interpretação da realidade. Quem vive pela gratidão não depende das circunstâncias para estar em paz. Porque a gratidão, quando se torna hábito, reorganiza o caos, eleva o caráter e molda o destino. Você pode decidir viver reagindo a tudo o que acontece, ou pode escolher viver por princípios. E a gratidão é um dos princípios mais poderosos para sustentar sua identidade mesmo em tempos difíceis. Ela te âncora quando o vento sopra forte. Ela te alinha quando tudo parece fora do lugar. Pessoas que vivem com gratidão ativa têm outro olhar sobre a vida. Elas não ignoram a dor, mas também não se afogam nela. Elas extraem sentido. Elas aprendem com os ciclos. Elas reconhecem a mão de Deus nos detalhes. Napoleão Hill afirmava que todo pensamento emocionalizado e repetido torna-se crença dominante. E a gratidão, quando alimentada dia após dia, se transforma em uma lente permanente. Ela muda o filtro da sua mente. Você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começa a perguntar o que isso está querendo me ensinar.
Esse novo padrão mental e espiritual te prepara para grandes coisas. Porque quem é fiel no pouco, grato no processo, resiliente na jornada, está sendo moldado por dentro para sustentar o que vem por fora. Viver com gratidão não é negar a realidade, é escolher não ser escravo dela. É declarar: ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que doa, eu agradeço. Porque sei que estou sendo moldado para algo maior. Esse é o verdadeiro poder, não ser dominado pelos altos e baixos da vida, mas ser guiado por uma convicção inabalável. A gratidão, quando se torna estilo de vida, te transforma em alguém inabalável. E é esse tipo de pessoa que o céu escolhe para confiar grandes milagres. Agora você sabe, a gratidão não é apenas uma resposta, ela é uma semente. Não é só uma emoção, é uma declaração silenciosa de fé. Gratidão é fé em ação. É o código que antecipa o milagre, o gesto que movimenta o céu antes que qualquer coisa mude aqui na terra. Enquanto muitos estão esperando para agradecer, os que se alinham com o propósito já estão agradecendo, e por isso, estão manifestando. Porque o grato não implora, ele governa. O grato não se desespera, ele confia. O grato não vive preso ao que falta, ele honra o que já é. E essa postura muda tudo. Se você quer ativar o favor de Deus, alinhar seu subconsciente com a abundância e liberar o poder oculto da sua fé, comece hoje. Agora. Agradeça antes. Sinta como se já fosse. Viva como se já tivesse. Faça da gratidão o seu escudo, sua linguagem, sua rotina. Porque a verdade é simples e imutável. Quem agradece governa. Quem agradece manifesta. Quem agradece acelera. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: eu escolho viver em gratidão, mesmo antes de ver. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa relembrar o poder de agradecer. E se inscreva no canal Desperte Sua Mente para mais mensagens como essa. O código foi revelado. Agora ele está em suas mãos.